Mas olha, gente, estou recebendo aqui no estúdio o doutor Luan Silva, que é advogado e membro da APAC, já se encontra aqui no nosso estúdio, essa simpatia de pessoa, para daqui a pouquinho falar sobre os seus direitos ou os seus deveres quando o assunto hoje, relacionado a este caso, mexe com a sua vida. Vamos falar de bafômetro. Então se liga, porque Direitos e Deveres está no ar. Estamos recebendo aqui no estúdio, então, o doutor, lógico, Luan Silva, na verdade, advogado e, mais do que tudo, fazendo parte como membro da APAC. E a gente sabe que, nos últimos tempos, a APAC, de verdade, tem mostrado para que veio, tentando trabalhar da melhor forma para ajudar a família. E, mais do que isso, ajudar o povo que realmente fica muitas vezes sem essas boas informações. E sabemos que existem pessoas que acabam se prejudicando porque essa área de direito realmente só cabe aos especialistas no assunto. Nem sempre todo mundo consegue entender e nem sempre você sabe quais são os seus direitos, quais são, na verdade, qual é a necessidade que você tem, muitas vezes, de estar por dentro de assuntos. E é por isso que o Bom Dia tem esse quadro e aborda de forma extremamente positiva e séria assuntos como esse. Tá na boca de todo mundo, doutor, muito bom dia. Bom dia, tô tranquilo. Tá na boca de todo mundo só fala em a lei seca, questão do bafômetro. E o doutor estava conversando comigo agora há pouco e disse, na verdade, essa é uma lei que se arrasta já há um bom tempo, há uns bons anos. Acredito que desde 2008 já começou mais ou menos uma certa exigência e que tinha uma porcentagem de álcool bem menor. Com o passar do tempo, em 2021, a gente observou que essa lei passou, de uma certa forma, a ficar mais precisa. E nos momentos atuais, devido a várias situações que têm ocorrido, eu acredito que os profissionais neste assunto perceberam ou a gente cobra mais e exige mais, ou então, com certeza, teremos muitos acidentes e muitas vidas irão embora por falta, muitas vezes, dessa prudência. E aí eu queria que a gente começasse a explicar mais precisamente sobre essa lei seca e dar um apanhado geral do que tem mudado nesses longos anos. Certo. O Código de Trânsito brasileiro, na verdade, ele passou por muitas alterações. Inclusive, a de 2008 foi só a primeira. Tá? Antes, nós tínhamos um limite, né, um pouco mais de uma quantidade, na verdade, em que a pessoa conseguia, né, dirigir, em tese, sem efeitos da bebida. Só que com o passar do tempo, o que foi sendo descoberto é que não há uma taxa, não há uma quantidade, de modo geral, que possa garantir que o cidadão dirija dentro dos limites da lei. E aí a lei seca, né, já trouxe mais alterações, adotando maior rigor, tanto na punição quanto na prevenção de acidentes no trânsito, né, porque, enfim, é uma vida. Você está lá podendo causar um acidente, enfim, não ultrapassa a esfera individual, passa para a esfera coletiva. E, na verdade, são muitos acidentes que ocorrem e que antigamente a gente não tinha um bafômetro, né? Sim. Antigamente a gente não tinha um bafômetro, as pessoas faziam o que queriam e tiravam muito proveito dessa situação. Hoje, com a lei do bafômetro, muitos chegam numa blitz e são abordados e recusavam. O que que muda e o que tem mudado e a partir de quando teve essa mudança com essa tal dessa exigência de pessoas alcoolizadas terem o máximo de cuidado, mas mais do que isso, não poderem negar um bafômetro? Olha, o Brasil, ele é um país que tem uma alta mortalidade em decorrência de acidentes de trânsito. Sim. E dentro desses acidentes, a grande parte está relacionada ao uso de álcool, né, a direção alcoolizada. O que acontece? O bafômetro ele é somente uma das formas de se atestar pela embriaguez do cidadão, do indivíduo. Até porque a própria lei estabelece que o guarda ele tem outras formas de averiguar se você está ou não alcoolizado. E aí vai pelo hálito, pelo odor de bebida, pelo equilíbrio, né, e tudo isso sendo registrado em ato. O código, aliás, a lei seca trouxe um maior rigor, considerando a alta taxa de mortalidade do país
E com isso, nós esperamos que diminua o número de mortes e que tenha, com certeza, uma melhor compreensão por parte da população a respeito do tema. Qual é a tolerância hoje perante a lei? Olha, hoje, na verdade, na quinta-feira passada, o STF decidiu pela tolerância zero, na verdade. Tolerância zero ao uso de álcool, ao uso de qualquer outra substância que possa causar dependência ou altere as suas capacidades psicomotoras. A partir do momento que o condutor nega fazer o bafômetro, o que a lei está dizendo e como ela pode, de uma certa forma, funcionar relacionada a esse assunto? Olha, a recusa ao bafômetro, há um certo tempo atrás, era baseada naquele princípio de que você não era obrigado a produzir provas contra si, né? E aí o que trouxe as alterações? Que o cidadão que se recusar a fazer o teste de bafômetro, ele vai sofrer uma sanção, uma multa, aproximadamente R$ 2.900, né, junto com a suspensão da habilitação e a retenção do veículo. Tá? Algumas pessoas não concordam com isso, e era um tema de bastante controvérsia, né, no âmbito dos tribunais. Então vai pesar no bolso. Vai, exato. Relacionado ao comportamento desta pessoa, relacionado aos fiscalizadores, aos profissionais que lá estejam, se caso ele venha tentar agressão, ele pode ser preso? Pode sim ser preso. Até porque enquanto você se recusa a fazer o teste do bafômetro, você, em tese, não praticou nenhum crime, senão uma infração administrativa, né, que é o supedâneo, a raiz dessa multa. Tá? Então, assim, vamos chamar a atenção novamente da população, porque o nosso interesse de trazer o doutor para cá é para que você entenda a lei, né? No caso, aquela pessoa tem a multa, né? Relacionado à multa, vai ter todas as informações e, enfim, neguei, automaticamente já vou ser autuado. E se, caso no bafômetro acontecer de identificar que ele estava alcoolizado, porque basta só você sentir o cheiro, você já sabe se a pessoa já está alcoolizada ou não. Mas com o bafômetro vai mostrar em maior quantidade a quantidade de álcool que tem ali naquele corpo, de uma certa forma. Então, nesse caso, não tem como a pessoa recorrer de nada? Tem. Porque essa preocupação, né? Porque as leis, elas vêm, elas são mostradas, mas o Brasil precisa entender que o que é lei, e tem certas situações, como no caso de embriaguez no trânsito, que são muitas vezes livramentos, né? Eles conseguem recorrer, eles conseguem de uma certa forma tirar esse peso que muitas vezes trazem sofrimentos para outras pessoas que estão dirigindo sem esse álcool, né? Pode tirar a vida, pode tirar a condição de ir e vir, pode causar situações adversas. Então, assim, um alcoólatra dirigindo em trânsito requer uma situação, uma penalidade muito maior. Por quê? Porque ele está trazendo danos para toda uma sociedade, né? Não é só para aquela vítima que naquele momento está ali enquanto esse condutor embriagado está passando, mas principalmente para toda uma sociedade. Exatamente. Então ele pode recorrer ainda? Pode. Como eu te falei, é uma questão administrativa. A imposição da multa, a retenção da carteira, a proibição de dirigir, são todos meios administrativos e que podem ser recorridos sem que se entre na esfera judicial. Uhum. Tá? Na verdade, quando o guarda pede para o cidadão fazer o teste do bafômetro, na verdade ele já tem uma suspeita de que aquela pessoa está alcoolizada. Uhum. Até porque ele também pode comprovar que a pessoa estava alcoolizada por outros meios. Como eu te falei, pelo odor, pelo equilíbrio, tudo isso registrado em ata, e aí sim, como o guarda tem fé pública, é uma presunção de veracidade de tudo que ele havia falado. A multa, na verdade, ela vem para desestimular o cidadão de praticar o ilícito. Qual é o ilícito? Dirigir alcoolizado. Não se trata de uma questão criminal. Você não está produzindo provas contra si, até porque não existe processo, não existe investigação, não existe sequer judiciário nesse momento. Mas a multa vai permanecer? Mas a multa permanece. Ah. Porque a multa... Era isso que eu queria saber, porque muitas vezes, assim, quando a gente fala em recorrer, pode acontecer
de você passar algum tipo de informação que venha fazer essas multas caírem, né? E nesse caso, não. Não. A multa, ela foi tida como constitucional, né, nessa última quinta, pelo STF, e o fundamento foi exatamente esse. Como você não está produzindo provas contra si, já que isso vai para o âmbito criminal, a multa é uma forma de fazer você obedecer à administração pública, ou o poder de polícia da administração pública, na verdade, que é o que restringe parte dos nossos direitos em prol de toda a coletividade. E o interessante, falando sobre esse assunto, é que muitas pessoas ganham força, né, quando estão alcoolizadas. Existem pessoas que elas se comportam de forma diferente quando elas estão alcoolizadas. E aí fica o alerta das pessoas evitarem dirigir com álcool, porque cada pessoa tem um comportamento diferente, né, ao ingerir o álcool. Não existe um padrão, uma porcentagem, já que nós estamos falando de pessoas, sim, indivíduos, cada um individualmente considerado, não tem um índice que possa ser seguro, né, que garanta que você tenha a condição de dirigir. Um copo de cerveja, para alguns, é praticamente nada. Já a partir de 3 copos, outras pessoas já ficam muito bêbadas, enfim, atrasa toda a capacidade motora do indivíduo. Fora que também, né, tem a questão da agressão, pode causar acidentes, de um acidente pode partir para uma agressão física, verbal, tudo isso que a gente já está acostumado a ver. Doutor, foi pego no bafômetro uma vez, foi pego no bafômetro a segunda vez, foi pego no bafômetro. Como é que fica a carteira desse motorista? De primeira, ele já pode ser prejudicado com a carteira? Pode. Como eu te falei, ele pode ter a carteira, o direito de dirigir suspenso, né? A retenção do veículo dele com a CNH, inclusive, e aí a aplicação da multa. Só que o que acontece? É uma penalidade, é uma infração gravíssima, na verdade, e se for acontecer novamente, se eventualmente aconteça, vai só mostrar que o cidadão não aprendeu. Então, a multa vai ser maior. A suspensão do exercício do direito de dirigir passa de 2 anos, né? E aí... Nossa, passa de 2 anos, doutor? Passa de 2. De início são 12 meses. E aí, conforme a reiteração do indivíduo, já passa 2 anos. Nossa. Gente, então foi um alerta, uma intenção da gente de lembrar a você, condutor, que pense 2 vezes antes de dirigir alcoolizado. Você tem que pensar na sua vida, tem que pensar na vida do outro e de quem muitas vezes está com você. Então, assim, quer ir para uma festa, quer ir para um evento, tenta, no mínimo, estar com outras pessoas que não queiram beber ou vai de aplicativo. Exatamente. Né? Assim, a gente tem que criar situações para que esse tipo de coisa não venha trazer danos para quem muitas vezes está passando no lugar, no momento errado, na hora errada e muitas vezes passando por situações que, sinceramente, é questão de responsabilidade de quem está alcoolizado, né? Inclusive, essa foi uma das falas, né, do presidente do STF, que foi: a pessoa que está dirigindo alcoolizada, ela está indo com a certeza de que aquilo é errado. Ela está indo assumindo o risco de causar dano não só para si, como também para outra pessoa que não tem nada a ver com onde você estava, o que você estava fazendo, não tem nada a ver. Ok, doutor, eu quero agradecer pela sua presença, dizer que a APAC tem portas abertas toda terça-feira aqui nos Direitos e Deveres, e a gente gostaria de chamar a atenção. Quem tem mais dúvidas, quem não entendeu sobre o assunto, que quiser buscar, pode entrar em contato com vocês, né? Pode entrar em contato com a gente, olhem o nosso Instagram, APAC Piauí, e desde já me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada, tá, doutor? Até a próxima terça-feira com mais Direitos e Deveres e com outro profissional da área.